Vou me entregar, vou me render, o sol vai raiar. De volta no Café com Cristo, Deus abençoa você aí na sua casa, no seu trabalho. Eu quero aqui liberar palavras de poder, de vitória. Que o seu relacionamento com Deus cada dia possa estar crescendo. Isso para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa sempre estar buscando a presença maravilhosa do Senhor, essa intimidade que nos traz paz, alegria, harmonia, enfim, coisas inexplicáveis, só provando e buscando para ver. É verdade. E essa paz que eu posso estar falando, muitas vezes a gente perde essa paz por não saber esperar o tempo de Deus. E o tempo de Deus é diferente, né, pastora? E só quem tem a intimidade consegue verificar. Ou como que a gente faz para entender esse tempo de Deus nas nossas vidas? A palavra do Senhor nos diz, né, no livro de Eclesiastes, que para tudo há um tempo determinado por Deus. Sim. E dentro do tempo determinado por Deus existe uma promessa, a trajetória e o alcance dessa promessa. Amém. O que acontece é que no decurso desse tempo em que muitas vezes o Senhor está nos preparando para algo que Ele vai estar realizando, as pessoas se perdem, elas cansam de esperar, sim, elas perdem a esperança. Sim. Então, o propósito do Senhor nem sempre é cumprido. A palavra do Senhor nos diz que nós pedimos e, segundo a sua vontade, Ele executa dado, né, na nossa vida. Então, é necessário que venhamos ter paciência e perseverança, sim, para que o tempo do Senhor e o propósito do Senhor possa ser cumprido. Sim, porque o tempo de Deus é diferente do nosso, né? E normalmente quando a gente está sem a intimidade, sem a compreensão, sem essa proximidade com Deus, a gente não consegue compreender, né? E acaba perdendo as bênçãos ou se antecipando, né, apóstolo? No Salmo 90, versículo 4, vamos abrir, diz a seguinte coisa, falando sobre o tempo, né? Sobre o tempo de Deus, que é diferente do nosso. Então diz assim: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. O que quer dizer? Que pra gente, para Deus, um dia para Deus é como se fosse 100 anos para nós. Então às vezes fala assim, o choro vem pela noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que às vezes o amanhã de Deus é distante para nós, e se a gente não tiver essa intimidade, esse entendimento, a gente acaba realmente perdendo, e as promessas de Deus não se cumprem porque a gente não tem, não permite que o tempo de Deus chegue até nós, não é assim, apóstolo? É verdade, o tempo de Deus ele tem propósito. Amém. Ele tem propósito, e às vezes, se você não tiver ligado, se você não estiver, envolvido nessa comunhão, nesse relacionamento com Deus, você não consegue entender. E para entender, precisamos realmente estar nessa busca constante em comunhão com Deus, porque, como foi dito aqui, o Senhor, Ele tem muitos planos para as nossas vidas. A gente planeja muitas coisas em nossas vidas. Verdade. E acaba não acontecendo. Acontece de uma maneira completamente diferente. Mas por quê? Porque Deus, Ele tem coisas maiores. E o que aconteceu, o que não deu certo, é porque Ele tem algo projetado para a tua vida completamente diferente do que você imaginava. Não é? Então eu estava aqui meditando em uma coisa que é muito certa. Qual o segredo principal, né, do relacionamento com Deus? Né? A conversão, como diz aqui, o segredo principal do relacionamento com o Senhor é a conversão a Deus, como diz Jeremias 3, versículo 22, e o versículo 2 e Crônicas, 2 Crônica 39, Neemias 1:9. A converter é voltar ao Calvário, sempre que se fizer necessário para que haja assim comunhão com Deus. Então, quando a gente tem uma comunhão com Deus, nós temos visão. A gente tem visão, a gente compreende as coisas, a gente entende as coisas, a gente sabe que as coisas não vai ser do nosso jeito como a gente quer. Hoje, por exemplo, a gente está aqui nesse café da manhã. Verdade. A gente fez convites a vários pastores. Sim. Um pastor e uma pastora fechou com a gente para estar aqui. Adoeceram. Não estão aqui. É verdade. A gente vai se perguntar, por que isso aconteceu? Propósito de Deus. Propósito de Deus. Então a gente tem que entender. Propósito de Deus.
né, que a pastora Luciana estivesse aqui conosco nessa manhã. Verdade. Né, falando sobre essa intimidade. Porque Deus também tem essa intimidade conosco. Então, neste momento, era um momento que Deus gostaria que fosse de forma íntima para levar essa palavra até você que está nos ouvindo. E precisamos ficar atentos aos sinais Sim. que muitas vezes Deus permite para nos conduzir e nos levar a mudanças. Porque o propósito dele nem sempre é o que nós imaginamos. Verdade. Como o próprio produtor, né, citou, é necessário que possamos estar em íntima comunhão com Deus para entender o que Deus quer de nós. O que Deus quer nessa situação? Porque em muitos momentos de nossa vida acontecem coisas que não conseguimos entender. Sim. Mas é o próprio Deus nos conduzindo para o novo dele, para mudanças, para algo sobrenatural que ele tem sobre as nossas vidas. Sim. Verdade. E me faz me lembrar de uma jovem que foi até a igreja levar um convite de casamento para mim. Pastor, eu quero que o senhor esteja no meu casamento. E ela já com todos os preparativos, tudo já pronto para se casar, tudo certo. E ela é muito alegre, sabe? E aí, é da vontade de Deus? É da vontade do Senhor. E não aconteceu. Não aconteceu. Ele foi embora, simplesmente ele foi embora. E aí ela falou, apóstolo, e agora? Agora você está vivendo a vontade de Deus. Porque o que tem de acontecer na tua vida da parte de Deus vai acontecer. Sim. Agora, aquilo que não é de Deus, se você entregou a sua vida nas mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode ter certeza de uma coisa. Vai acontecer coisas que você vai dizer, é o inimigo. Nem sempre é o inimigo. O Senhor, ele tem as suas maneiras de, muitas das vezes, intervir em algumas áreas de nossas vidas para que nós chegamos aonde Ele quer. Porque Deus, ele tem o melhor para todos nós. Então, o tempo de Deus é completamente diferente do meu, do seu, não é verdade? Então, e a bênção do Senhor, ela não traz dor. É verdade. É verdade. Se tem dúvida ou se tem algum tipo de sofrimento, é porque possivelmente, ou melhor, vamos até corrigir, com certeza não está de acordo com a vontade de Deus, né? Porque Deus é mansidão, Deus é amor. Então, quando a gente tem intimidade com Deus, a gente consegue caminhar de acordo com este amor, que são os sinais que a pastora também comentou. Então, Deus traz sinais para a nossa vida. Um dos sinais que a gente está no centro da vontade de Deus é que as coisas que a gente faz nos traz paz, nos traz alegria. E se tem algum desajuste, como dor ou sofrimento, com certeza não é de Deus. Não é verdade. Com certeza não é de Deus. E, apóstolo, eu estava conversando certo dia com uma pessoa, e essa pessoa falou para mim assim, mas Monimel, é muito melhor, Deus não quer que você seja correto. Olha isso. Deus não quer que você seja íntegro. Deus quer que você tenha intimidade. Mas aí, pastor, eu fui entender o que essa pessoa estava querendo dizer. Que a gente não precisa estar mostrando para Deus o tempo todo, ai, Deus, eu sou correto, Deus... Porque isso até pode gerar um certo tipo de soberba. Porque Deus quer de nós a intimidade. Intimidade. Porque a partir do momento que a gente tem essa intimidade, a gente vai ser correto. A gente não vai ter soberba, né? Então, a gente vai ser amável com o nosso próximo, com as pessoas ao nosso redor, com os nossos familiares, conosco, né? Então, assim, a intimidade com Deus, ela gera uma retidão de caráter e de conduta. Gera mudança, né? E aí eu começo aqui também remoendo de que às vezes, o Monimel precisa mudar. A pastora Luciana tem que mudar. O apóstolo tem que mudar, a igreja tem que mudar. E às vezes, quando a gente tem essa comunhão com Deus, a gente olha para dentro de nós e vê que nós é que precisamos mudar. É verdade. Porque o Senhor Deus nos chamou para fazer a diferença. É verdade. Seja onde quer que nós venhamos estar, Deus nos chamou para dar sabor. Nós somos o sal da terra, nós somos luz do mundo. Amém. E às vezes nós queremos mudança. Hernani, tem que mudar, Hernani. Mas quem vai fazer essa mudança na vida do Hernani, ou na minha vida, na vida da Monimel, enfim, ou da pastora Luciana, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas eu sempre olho para a minha vida e digo assim, se alguma coisa estiver acontecendo, a gente vê no dia de hoje, por exemplo, a gente está falando sobre relacionamento. Às vezes, acontece muito nos dias de hoje, quando acontece uma coisa dentro da igreja. A melhor forma que a pessoa muitas vezes acha, vou trocar de igreja. Vou trocar de igreja porque meu tempo aqui acabou.
Não, ainda usa a palavra de Deus dizendo assim, meu tempo aqui acabou. Será que o tempo acabou mesmo? Será que isso não é falta de relacionamento? Porque às vezes Deus permite as coisas acontecer. Às vezes acontece uma divergência com o teu pastor, ou com um irmão dentro da igreja, que seja com a missionária, enfim. E às vezes Deus está querendo te mostrar que você também precisa mudar. Sim. Ah, não, mas eu vou fazer o seguinte. Aqui meu tempo acabou. Deus já falou comigo no meu coração. Será que Deus falou contigo mesmo? O teu tempo aí acabou? Será que de repente não teríamos que de repente descer a casa do olheiro? Porque aonde eu for, essa situação vai juntinho comigo. E lá vai acontecer a mesma coisa. Então, quando nós temos relacionamento com Deus, nós temos o quê? O discernimento, que às vezes nós precisamos entender que Deus quer agir em algumas áreas de nossas vidas. É que nem eu tenho um ditado, que eu achei muito interessante, meu. É que a primeira impressão é a que fica. Essa frase tem que cair por terra, né, apóstolo? É a que fica. E as pessoas dizem, a primeira impressão é a que fica. É a primeira. Não, é verdade. A gente está aqui nesse café maravilhoso. E que impressão maravilhosa, não é só? Mas é a última. É E a gente tem verdade. que procurar sempre fazer o melhor. Sim. Não é verdade? A primeira impressão pode ser enganosa porque ela vem do coração. E o De nosso certeza. coração é enganoso. É verdade. Mas Deus Não é? esquadrinha e prova os pensamentos. E nos põe à prova. Não é verdade? É verdade. E, produtor, a própria palavra do Senhor nos diz que sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sim. Então, você que está ao alcance dessa programação, sempre em todos os setores e todas as áreas vão existir pessoas que vão agir de forma que possa ou não ferir o coração de alguém. Sim. E um coração ferido, ele muitas vezes age com ódio, ira, toma Sim. decisões baseadas em emoção. Sim, aí sai da intimidade, né, pastora? Sai da intimidade com Deus, abandona às vezes seu ministério, aquele propósito que o Senhor colocou em tempo determinado para aquela pessoa para ser executado. Sim. O próprio livro de Ageu nos fala que foi dada uma obra para Zorobabel e Josué, e se passaram anos e anos e a obra era retardada por causa das dificuldades, das adversidades, das lutas, e a obra não se cumpria. Ageu foi enviado para despertar o povo, para que voltasse a trabalhar no que Deus tinha colocado nas mãos dele. E eles corriam em prol de tudo, menos dos propósitos do que era a vontade do Senhor. de Deus. E a obra Estavam no sem tempo relacionamento, estava tinha sem comunhão. relacionamento com Deus. Aí fica sem Foi entendimento. retardando a obra do Senhor, né? Então nós devemos vigiar muito o que sentimos nas nossas decisões e se realmente as dificuldades não têm nos tirado do tempo e do propósito do Senhor. Isso, porque então devemos guardar o nosso coração. coração. Quantas pessoas ficam doentes, adquirem doenças psicossomáticas, Sim. né? Porque não guardaram o coração. Sim, é E se verdade. afastam do tempo e do propósito do Senhor. É verdade, é verdade. E essa questão do relacionamento com Deus, ela abrange realmente todas as áreas da nossa vida. E quando você está indo para a igreja, a gente tem que buscar a intimidade com Deus e não com os homens, porque nós, seres humanos, somos falhos, né? E sobre isso nós vamos falar mais no próximo bloco.